Anderson, o convite de vocês, deixa eu marcar aqui o convite de vocês e essa discussão, eu acho que esse nome significante que vocês estão trazendo, que é a psicanálise brasileira, é muito bom, é muito bom, é muito interessante, é potente e temos muitas coisas a trabalhar sobre ele. Todo o trabalho que a gente vem fazendo de tantos anos, o tempo vai passando. Eu comecei com isso em 76, para vocês terem uma ideia, do século passado, né? Sempre foi vindo de uma coisa assim de que a psicanálise tem que estar onde a vida está, né? E a gente trabalha muito com autores, a gente dialoga muito com autores, que não são só da psicanálise. O primeiro deles, como vocês estão vendo, é um sujeito chamado Milton Nascimento, que o artista tem que estar onde o povo está, né? Aquela música belíssima dele, né? Do músico indo pelo mundo e se constituindo músico assim. Então, tem uma visão também muito forte que o Anderson falou, de que nós vivemos nesse meio, de que considera que a clínica mesmo, clínica rigorosa, é a clínica realizada no consultório particular de classe média alta de forma individual. Se não é ali, já começam a ter muitas suspeitas e a gente escuta muito que isso não é clínica, enfim. Mas eu quero falar sobre isso, porque eu acho que nisso nós vamos em direção à psicanálise brasileira. Eu penso, pessoal, que a gente vive, nós vivemos numa bolha, uma bolha. Nós todos aqui, Florianópolis, São Paulo, Viena, né, Anderson? Esses lugares são uma bolha no mundo globalizado. São pedaços pequenos das cidades que têm uma identidade semelhante, onde circulam valores semelhantes e globalizados, com as marcas globalizadas, com a ideologia, com a cultura globalizada. É um mundo. E esse mundo, gente, ele é um mundo pequeno. E grande parte de nós estamos nesse mundo, que é esse mundo. Então, aqui em São Paulo, eu vou dizer, no meu consultório é Perdizes, Higienópolis, Jardins, em Curitiba tal, em Floripa tal, no Rio, na Zona Sul, enfim, é um mundo onde se dão relações muito específicas. Nós não podemos achar que isso é o mundo. A gente pensar que isso é o mundo e ponto é uma grande confusão. Uma grande confusão. E nós temos que sair disso. Então, eu sempre digo que nós temos que sair de uma bolha, dessa bolha que a gente vive, e sair dessa bolha, nós temos que cruzar fronteiras. Então, acho que nós estamos falando o tempo inteiro, quando a gente fala uma psicanálise brasileira, ou que a psicanálise tem que estar onde a vida está, nós temos que cruzar fronteiras. E essas fronteiras estão no nosso território mesmo, estão na nossa cara, estão na calçada, estão nas instituições, mas é uma fronteira. É uma fronteira. A gente nasceu, foi criado, a maior parte de nós nasceu, foi criado, estudou, nas escolas, no jardim, até a universidade, dentro dessa bolha, dessa capa, desse circuito internacional, que é grande, porém é pequeno, no sentido em que ele não pode ser confundido com o mundo. É uma parte do mundo, não é o mundo, é uma parte do mundo. Então, a questão é como é que a gente pode pensar e fazer uma psicanálise que cruza essa fronteira, e que seja rigorosa, e que seja pertinente, e que seja eficaz, eficiente, e que contribua com o mundo, e que possa trazer o saber da psicanálise para o mundo,
tanto no sentido do atendimento às pessoas em distintas situações, quanto aquilo que a psicanálise pode nos trazer enquanto pesquisa sobre o mundo. Depois nós vamos falar um pouco disso, quando a gente falar da escuta territorial. Pesquisa sobre aquilo que acontece na cidade, que a gente pode, a partir do inconsciente, ter outras visões daquilo que acontece nas cidades e nas instituições, e isso é uma contribuição fundamental que a psicanálise pode trazer. Fundamental. Então, agora, passar desse território, dessa faixa estreita que eu estou dizendo, para o território da cidade, como eu chamo, né, para estar onde a vida está, não é uma coisa mecânica, não é uma coisa onde você transporta o consultório para esse outro território. Não é assim. Não funciona assim. Excepcionalmente pode funcionar. Excepcionalmente você pode fazer um atendimento, mas não enquanto maneira de trabalho. Então, para sair do consultório e manter a clínica rigorosa em outros espaços, é necessário que a gente faça um caminho, que construa esse caminho, e esse caminho se dá a partir de uma metodologia, da conceituação de algumas coisas. Então, tem um trabalho teórico-metodológico para a gente fazer para sairmos dessa bolha que nos captura, penso eu. Bom, então, quando a gente pensa em sair da bolha ainda, ou de uma psicanálise brasileira, eu acho que um dos pontos importantes a mencionar também é que essa história no Brasil não é nova. Melhor dizendo, essa história na América Latina não é nova. Nós sabemos da influência da psicanálise argentina, foi muito grande, até a época, até 76, até o golpe militar na Argentina, foi terrível. Então, até lá tínhamos todo o trabalho do Pichon Rivière, todo o trabalho do Blecher, todo o trabalho nas comunidades, nos hospitais, todos os trabalhos e todo o pessoal do grupo Plataforma, do grupo Documento, que saíram das associações psicanalíticas e também psicanalistas que estavam dentro das associações psicanalíticas com uma posição independente, que trouxeram contribuições muito significativas para a gente pensar a psicanálise no território e para pensar numa psicanálise, hoje em dia, a gente pode dizer brasileira e latino-americana. Então, quando acabou, quando veio o golpe, é a mesma coisa com Freud, né, gente, das clínicas públicas, que a gente está, hoje em dia, fala tanto disso. Aí, onde está o Anderson, 38, acabou o negócio. 18, 38, teve o golpe, surge o nazismo, acabam essas clínicas públicas. Na Argentina, ocorre isso em 76. Muito interessante, eu sempre conto que uma vez eu estava num congresso em Buenos Aires, contando um trabalho que a gente fazia, que era de atendimento a umas famílias que moravam nos banheiros. E aí o pessoal, mas como é que vocês fazem isso? E eu lembro que com uma alegria eu respondi, nós simplesmente continuamos onde vocês tiveram que parar, em função do golpe. Simplesmente continuamos. É uma coisa só. Né? Então, esse trabalho começa no Brasil exatamente na década de 70, mais. E aí ele vai se espalha primeiro, inicialmente, como situações isoladas, o Hélio Pellegrino no Rio de Janeiro, fazendo a clínica social do Rio de Janeiro, nós aqui em São Paulo, em 77, 76, já fazendo uma psicanálise nas prisões, nas ruas, inicialmente uma coisa isolada, mas isso vai adquirindo um corpo, e ultimamente esse corpo foi sendo trabalhado o tempo inteiro, e de anos para cá surge a questão dos inúmeros coletivos de psicanalistas que estão trabalhando nas situações sociais críticas, como a gente chama, são muitos, né? Esses coletivos têm trabalhado em muitas situações. Além disso, gente, na psicanálise, nós temos que dar conta do SUS, do SUAS, da educação, dos direitos humanos, da justiça. Temos colegas que têm uma formação psicanalítica trabalhando em todos esses lugares.
O Brasil, com a construção do SUS e do SUAS, se espraiou no território. Então, o SUS ele é muito capilarizado no território, muito capilarizado. Então, certamente, lá na Amazônia, no Rio Negro, deve ter gente num barquinho que tem uma formação psicanalítica, ou que está estudando psicanálise, ou que tem esse interesse. E tem. Né? E assim no Brasil inteiro. Então, isso é um enorme caldo de cultura. Aqui estou voltando e insistindo nessa questão do significante da psicanálise brasileira. O que vai surgir daqui nós não sabemos, mas uma coisa eu sei, afirmo e debato com quem for o caso, que aqui no Brasil algo muito novo está ocorrendo em termos da psicanálise. Algo muito novo está ocorrendo, que todo esse movimento que eu estou relatando aqui vai gerando experiências criativas. Algumas vão bem, algumas vão mal, não importa, mas vai gerando um grande caldo de cultura na psicanálise, uma psicanálise nova, fora dessa bolha que eu estava falando no início. De várias formas, fora dessa bolha. Isso transforma o nosso país num local absolutamente importante e fundamental, e talvez mais importante, ao pensarmos a psicanálise do presente e do futuro. Então, essa é a minha concepção sobre essas coisas. Acho que nós estamos num território absolutamente privilegiado de experiências, de trocas e tudo isso. Bom, outra coisa que é muito importante que eu queria colocar é a questão de, para a gente sair da bolha, nós precisamos dialogar com a cidade e com os outros saberes. Nós não podemos percorrer o mundo só com o saber da psicanálise, né, gente? Já dizia o Freud na 35ª das Novas Lições Introdutórias da Psicanálise. Posso dizer até no parágrafo X, que a psicanálise não é uma visão de mundo e que a psicanálise não dá conta da leitura de todas as questões. Então, eu me considero absolutamente freudiano, viu, pessoal? Vocês estão percebendo? Eu vou para o Freud e volto, sempre estou referido ao Freud. Então, esse texto dele é tão importante, é super importante, e o texto dele, que o livro da Elizabeth Danto trouxe toda essa história, que é Os Novos Caminhos da Terapia Psicanalítica, que é sobre isso que nós estamos falando, os novos caminhos da psicanálise, é sobre isso que nós estamos falando aqui. E muito a partir daquele discurso de 18, vejam só. Então, nós temos que poder dialogar com outros saberes, nós temos que poder navegar pela cidade, entrar na cidade, entender a cidade, e isso só a psicanálise não dá conta. Outra coisa que é importante que eu queria marcar é que quando a gente sai dessa bolha, desse território, do nosso consultório, eu estou aqui falando do meu consultório, ó, aqui no meu consultório, eu estou sentado confortavelmente. O meu ar-condicionado está na temperatura que eu gosto. Estou sentado na cadeira que eu gosto. Meu divã está aqui, minha poltrona está aqui. Eu estou com os móveis que eu gosto. Eram móveis do meu avô, de muitos anos atrás. Então, uma escrivaninha bonita. Resolvi tomar isso para mim muito diferente. Se eu for para uma instituição, ou se eu for trabalhar na rua. Aí eu não tenho proteção da temperatura, eu não tenho proteção da chuva, eu não tenho proteção do meu corpo, eu não tenho proteção que aqui no nosso consultório, quando alguém passar na rua, meu consultório aqui é a minha casa, é uma casa em cima, é um predinho de 3 andares, a casa é em cima e o consultório é embaixo, assim, desce uma escadinha. Eu sei quem passa na rua, mais ou menos. Eu tenho uma ideia quem passa na rua, eu tenho uma ideia. Se chega paciente para mim, ou para a Emília, minha mulher, eu já sei, eu escuto. Quando a gente sai do nosso consultório, gente, não é isso. Não é isso. Aí eu sempre digo que a gente está muito acostumado a dizer que nós temos uma escuta, e essa escuta com os ouvidos. E eu digo que, quando, mesmo no consultório, mas fora dele eu aprendi muito disso,
a nossa escuta é com o corpo inteiro, inteirinho. É a temperatura, é o vento, é a chuva, é o medo, é o arrepio, enfim, é o corpo inteiro que nós temos que estar abertos na transferência para aquilo que acontece. Sem essa proteção que nós temos no consultório. Não é que a proteção é ruim. Eu considero o consultório como um dispositivo clínico, um tremendo dispositivo clínico que o Freud inventou. Foi vendo, foi fazendo, foi inventando. Depois fizeram o dispositivo clínico de trabalho nas instituições, com grupos, enfim, foram com famílias. E hoje em dia a gente fala de construção de dispositivos no território da cidade. Bom, então, quando estou usando muito a palavra território, porque ele é um conceito fundamental para nós. A Emília Broid e eu temos trabalhado muito sobre essa questão do território. E para conversar, para pensarmos o território, vou citar alguns autores que são referências para nós. Milton Santos, da Geografia Urbana, um autor muito importante. Resbaert, da Geografia Urbana, muito importante. Vera Teles, da Antropologia da USP, muito importante. Gabriel Feltran, não sei se vocês conhecem, da Antropologia, que hoje em dia o Gabriel está trabalhando em Oxford e na Sciences Po. Tem um trabalho absolutamente primoroso. Eu considero o Gabriel hoje ponta do pensamento antropológico e da etnografia antropológica. Figura muito inteligente, muito interessante. E como é que vai sendo lida a questão do território, como é que ele entende o território, como é que ele entende o território das periferias. Enfim, é muito interessante. Então, estou dando essas referências para vocês, porque são autores que fazem a nossa cabeça e fazem a nossa prática. Tá? Além disso, é muito importante que a gente tenha uma visão da economia, tenha uma visão da cultura, tenha uma visão do urbanismo. Então, nós temos dialogado muito com os arquitetos, urbanistas. É muito interessante, gente. A gente sair do diálogo entre pares, sair do diálogo entre pares e entrar no diálogo com pessoas que têm outras formações. E vejam que aí nós temos que tem outra a travessia da fronteira, tem mais ainda. Porque entre nós, a gente fala e todo mundo entende. Mas vai falar com o arquiteto, vai falar com o antropólogo, vai falar com o engenheiro, vai falar de um jeito que ele entenda o que a gente está dizendo. Nós temos que nos transformar. Nós temos que poder dizer aquilo que pensamos e fazemos de tal maneira que a sociedade entenda como um todo. Eu tenho que poder falar no Jornal Nacional, se for o caso, sobre questões de uma forma que seja entendido por todos, e não dentro de um jargão psicanalítico. Então, vocês vejam que atravessar a fronteira ocupa um espaço enorme, são muitos movimentos ao mesmo tempo. Bom, o que é o território? Como é que a gente pensa o território? A gente pensa, o Milton Santos diz que o território são as relações que se dão no espaço urbano. Então, nesse espaço banal, nesse espaço geográfico, essas relações, todas que se dão ali, é o que vão constituir o espaço e o território. Rasbaert fala a mesma coisa, no sentido de ter uma multiterritorialidade. A cidade é múltipla, são muitas relações que acontecem ao mesmo tempo, na mesma hora, de forma conflitante, de modo cooperativo. Enfim, o território é uma grande ebulição. É multiterritorial, é multifatorial. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente vive mundos opostos no mesmo lugar. A gente está aqui em São Paulo, uma calçada nos Jardins, com a população em situação de rua. Vejam só, são duas situações. A população de rua é absolutamente periférica. Os jardins é absolutamente central. Eles estão ali, se relacionando entre si. Essas relações completamente diferentes entre si e que, quando elas se encontram, criam alguma outra coisa que nós temos que saber. Ou, pelo menos, pensar como é que a gente opera sobre isso. Então, o território são todas essas relações que se dão naquele espaço físico.
Vejam bem, pessoal, território, essas relações todas que se dão no espaço físico. Isso nós sabemos muito bem, que essas relações todas, elas são conscientes e são inconscientes. Então, todas essas relações que constituem o território são conscientes e inconscientes. Pergunta para um comerciante que tem uma pequena loja num lugar, que vocês devem conhecer, e começa a falar com ele, e vocês vão ver que a história da vida dele toda está depositada ali. A origem dele, a família dele, quem ele sustenta, os conflitos que ele teve, toda a sua subjetividade, toda a sua história está colocada ali naquele balcão. Então, quando a gente, isso que eu estava dizendo para vocês, a gente começa a pensar na psicanálise, começa a entrar num outro território, uma outra forma de ver. Todas essas multirrelações do território da cidade são conscientes e inconscientes. E constituem o sujeito. Só para vocês terem uma ideia. No território, como é que isso constitui o sujeito? No território de classe média, alta, nossa aqui, existe um tecido social, e aqui vou chamar o Bourdieu, francês, quando ele fala de capital simbólico, de capital social, de capital financeiro. Todos esses capitais existem, todos esses capitais estão presentes, estão com a gente. Isso cria uma rede, cria um tecido. Quando existe uma ruptura na nossa vida, esse tecido segura muita coisa. A gente se separa, vai no banco, a gente vai num amigo. A gente sabe, quem se separou sabe o duro que se fica quando se separa. A crise em todos os lugares. Tá doente, vai no médico, ou vai no convênio, ou até vai no SUS, mas é o SUS aqui nas Perdizes, não é o SUS lá no Capão Redondo, é outra coisa. Então, tem uma rede de sustentação nas nossas relações, dentro dessa fatia da sociedade que eu estou falando, que tem uma possibilidade de diálogo mais explícita e sustentam as rupturas. Na questão, nas populações empobrecidas, excluídas ou empobrecidas, não tem essa rede. Então a pessoa se separa, vai para onde? As rupturas sempre levam para a beira do abismo. O jovem está com conflito familiar, aqui, ele se tranca no quarto e fica lá. E lá, como é que faz? E assim sucessivamente. Então, os conflitos, as questões que surgem em função das relações que existem no território vão constituindo diferentes subjetividades. Isso é muito importante a gente ter claro. É muito importante a gente ter claro também que a subjetividade e que essas relações de proteção que se dão no território mais periférico, ela conta, é necessário que existe essa relação da solidariedade no território, que é o que o Milton Santos chama de contiguidade e afetividade. É isso que vai segurando, é isso que vai constituindo essa rede. Portanto, quando a gente está falando que a rede tem que se constituir pela afetividade e contiguidade, a gente está falando, gente, na circulação da palavra. E qual é o nosso negócio? Não é a circulação da palavra? Como é que a gente trabalha nos territórios, contribuindo para a circulação da palavra e para essa contiguidade, para essa afetividade? Vocês vejam que eu estou falando aqui, são muitos os campos por onde a gente pode entrar. Muitos os campos. Então, um outro conceito, então estou dizendo, o conceito do território, para nós é fundamental, e essas relações, elas são conscientes e inconscientes com essa complexidade que isso tem. Um outro conceito é a metodologia, também, que a gente usa muito, é o que a gente chamou de escuta territorial. O que é escuta territorial? A escuta territorial é a capacidade que nós temos que ter de entrar nas instituições do território da cidade. A gente faz isso muito aqui na cidade, né? E
as pessoas, a nossa metodologia é planar. Então, a gente faz uma equipe, essa equipe começa a andar pela cidade, e a gente anda pela cidade mais ou menos como uma gaivota voa no mar. Sabe, a gaivota vai voando, ela vê o brilho do peixe, mergulha. Então, a gente vai andando assim, quando vê o brilho de alguma coisa, a gente vai lá ver o que é. E a gente vai descobrindo coisas incríveis. O que a gente vai descobrindo? Os laços inconscientes que estão constituindo aquela territorialidade, junto com o consciente, mas os laços inconscientes constituem essa materialidade do território da cidade. E é na escuta, e vejam só, gente, vocês sabem, todos nós sabemos disso. Quando a gente escuta, o outro fala. Inclusive, identifica imediatamente. Não é que a gente, quando a gente ouve, não. Mas quando a gente escuta, sim. Seja quem for. A pessoa sabe, entende que ali tem uma outra coisa. E que essa outra coisa permite e me faz desejar de falar de determinadas coisas. Então, a escuta é um instrumento fundamental. Se eu estou numa escuta territorial, ou se eu estou trabalhando, sabe lá em que fim de mundo, o simples fato do sujeito, mesmo sem nunca ter me visto, primeira conversa, ele percebe que tem escuta, com toda a desconfiança que ele tem, ele vai falar. Vai até daqui a pouco falar da sua desconfiança, mas ele sabe que ali, ele não sabe o que é, não sabe direito o que é, mas alguma coisa é. E isso faz com que ele fale. E é assim que a gente vai circulando na escuta territorial. Ah, fulano, e aí? Como é que é? Como é que não é? Tal. Ah, é, então. Tá, e aí vai. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo que eu sempre dou. Uma escuta territorial que a gente fez, bem sistematizada, foi em Paraty, aqui no Rio, com a FLIP, com a Feira Literária Internacional de Paraty. Éramos uma equipe de 4, andando por Paraty. A nossa tarefa era fazer uma avaliação para a Flip dos 14 anos da Flipinha, que era a Flip para crianças, que funciona o ano inteiro em Paraty, nas escolas públicas. E aí a gente começou a andar, andar, andar. Primeiro dia que a gente chega, a menina que trabalhava com a gente fica numa pousada. A pousada é do lado do CREAS. Ah, brilhou. Olha o peixe, brilhou. Entramos no CREAS. Boa tarde, nós estamos fazendo aqui um trabalho sobre a Flipinha, como é que Paraty... Não tem como. Não, a gente queria falar com o psicólogo, a psicóloga. Não está aqui, não está aqui. E a coordenadora? Não, está aqui. Que horas que eles vão estar? Tal hora. Aí vai lá, encontra a coordenadora. Ela fala assim, não, tenho 5 minutos para falar com vocês. Até então não existe, não se sabe o que é uma escuta, a pessoa não tem compreensão como é escuta. A gente começa a falar 2 horas de conversa. E ela termina a conversa dizendo assim, olha, eu quero dizer para vocês que a única coisa que eu tenho para oferecer para você, para os jovens aqui de Paraty, é uma urna funerária. É tudo que eu tenho para oferecer para eles. E eu queria pedir que vocês viessem amanhã de manhã conversar com toda a minha equipe. Isso é escutar o território, isso é escuta. E o sujeito, ela sabe que ela pode falar isso que ela está falando, porque ela não pode falar para ninguém, porque nós não estamos ouvindo, nós estamos escutando. Então, essa escuta, ela circula pelo mundo. Bom, é a partir dessa escuta que nós vamos. O que a gente quer, então? A gente quer encontrar a pulsação da cidade, a pulsação da instituição, a pulsação do problema com o qual nós estamos trabalhando, a pulsação do problema para o qual a gente foi chamado a operar. E o território pulsa, gente. Como o inconsciente pulsa, o território pulsa, a cidade pulsa. E tudo isso que eu estou dizendo constitui uma materialidade do território e do mundo. Bom, então eu vou achar essa pulsação através da escuta,
dos laços inconscientes que estão presentes no território. Para quê? Para que eu possa, então, a partir disso, construir dispositivos clínicos que me façam operar a clínica. Então, a partir daquilo que eu escuto, então nós vamos fazer assim. Quando a gente fala assim, vamos fazer assim, eu digo assim, que saberes eu preciso aqui? Quais são os saberes? Porque quando a gente está falando de dispositivo, nós estamos falando do Foucault. Começar pelo Foucault. E o que que o Foucault diz? O Foucault diz, olha, nós temos uma urgência social e para operar sobre isso, pode ser fazendo um panóptico que opera com a arquitetura, com toda a questão da arquitetura, nós temos que operar com aquilo que existe na cultura nesse momento, com todos esses saberes. Ou fazemos outro dispositivo. Então, a partir da escuta territorial, ó, saímos da bolha, atravessamos a fronteira, chegamos na cidade, escutamos a cidade, vamos lá para a escuta, da escuta territorial, construção de dispositivos. Que é a escuta que vai dizer, vamos por aqui ou vamos por lá. Vamos fazer desse jeito ou vamos fazer daquilo. Luana, o Anderson Etienne sabe, a gente fez isso bastante aí em Florianópolis. Como é que é? Como é que não é? Bom, é, ainda no conceito de dispositivo, para montar um dispositivo, então a primeira coisa que isso nos traz é que nós, para montarmos um dispositivo, nós precisamos dialogar com outros saberes e os saberes que estão presentes na cidade. Isso faz com que eu, trabalhando nessa emergência social, eu tenha que ver que saberes e com quem eu vou conversar. Não é só saber da psicanálise, não se dá, pode até ser. Mas se não, eu tenho que falar com o arquiteto, eu tenho que trazer um antropólogo para a equipe, eu tenho que, não sei, o que que esse saber demanda? Então, essa é uma questão. Outro filósofo que a gente trabalha aqui é o Deleuze. Deleuze vai dizer uma coisa absolutamente genial, do meu ponto de vista, que ele diz assim, que os dispositivos são como faixos de luz, um faixo de luz que ilumina uma determinada situação, uma determinada subjetividade que essa situação cria. Então, ele diz mais ainda, que eu acho o máximo, ele diz assim, os dispositivos são máquinas de fazer ver e fazer falar. Pô, tá na mão, né, gente? Eu estou lá, resolvendo com aquele tremendo pepino. Como é que eu vou montar uma máquina de fazer ver e fazer falar isso que está pulsando aqui, inconsciente, e que eu possa desenvolver minha clínica com isso? Outro autor importante na construção de dispositivos clínicos, o Agamben. O Agamben vai dizer assim, ó, os dispositivos, nós somos um dispositivo, a linguagem é um dispositivo, a tecnologia é um dispositivo, tudo isso é um dispositivo, e nós somos porque somos no dispositivo. E isso configura uma subjetividade diferente. Não dava para sonhar na época do Freud com avião, não tinha. Não dava para sonhar até 2 anos atrás com inteligência artificial. Não dava para sonhar até a semana passada no baile que os chineses iam dar nos americanos. Deram um baile, né? Como é que faz isso? Não havia antes. Então, nós somos naquilo que é o dispositivo. O Agamben também, estudando o dispositivo, ele foi estudar a igreja, a constituição da igreja. E aí ele vê que a igreja que constrói essa coisa dos dispositivos, e que na igreja tem o dispositivo, é, os sagrados, os dispositivos sagrados, que são para manter a ordem da igreja, para manter a hegemonia da igreja, e os dispositivos profanos, que são para mudança. Então, que há um conflito entre os dispositivos sagrados e os dispositivos profanos, que são pela mudança. Então, fazendo uma pequena e preliminar síntese, eu diria o seguinte: quando a gente está montando dispositivos, nós estamos vendo quais são os saberes necessários para operar sobre essa urgência sobre a qual nós estamos operando. Estamos construindo máquinas de fazer ver e fazer falar. Estamos construindo dispositivos profanos. Esses dispositivos, eles têm um eixo, um eixo. O eixo desses dispositivos são os 4 conceitos fundamentais do Lacan.
É o inconsciente, é a transferência, é a repetição e a pulsão. Isso é o cerne, o dispositivo. Mas para operar sobre isso, eu preciso estar trabalhando com esses outros conceitos, esse diálogo de saberes. Outro filósofo importante é um cara chamado Badiou, que vocês conhecem. O Badiou, ele diz também algumas coisas muito marcantes. A primeira coisa que ele fala é que um filósofo, um psicanalista, digo eu, não tem que estar falando sobre qualquer coisa que está acontecendo. Vira uma bobagem. A gente sabe. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Sabem muito bem. Fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre... É uma bobagem. Ele diz que o filósofo ou o psicanalista tem que falar, tem que se dedicar àquilo que é um acontecimento. E esse acontecimento é algo que surge, traz o novo e que a gente não sabe o que é. Então, o dispositivo, como ele fala, não é estudar a Câmara de Deputados, o nosso trabalho. O nosso trabalho é quando dá a maior rebu na Câmara e acontece alguma coisa completamente inusitada, nova. No território é a mesma coisa, nos trabalhos que a gente faz a mesma coisa. Então, nós não trabalhamos com fatos, nós trabalhamos com acontecimentos. Quando nos chamam para um trabalho, geralmente é para um acontecimento, alguma coisa que está acontecendo. E o Badiou diz ainda que quando a gente vai operar sobre um acontecimento, a gente vai se deparar com lógicas que não dialogam entre si. Não dialogam entre si. Sempre digo, não é banana com maçã, com laranja. É banana com abacate. É laranja, é banana com parafuso. É abacate com pneu. Não é isso que a gente se depara quando a gente está trabalhando nessas questões. E quando a gente está na clínica também, no nosso consultório, tal, também, se a gente for pensar bem, nós estamos sempre lidando. Onde é que a gente opera? No abacate com parafuso. É ali que a clínica verdadeiramente vai se dar. Tá? E mais uma coisa que o Badiou coloca, que eu acho lindo, que é que o vazio é a essência do lugar. Isso nós psicanalistas sabemos muito bem. O vazio é a essência do lugar. Então, esses dispositivos que a gente cria, como no consultório, nós temos que constituir um vazio sustentado para que o nosso paciente possa ser, para que o desejo e o conflito possam surgir. Só vão surgir num vazio sustentado, onde possa emergir o desejo. Nos dispositivos, como um todo, também. É disso que nós estamos falando. Bom, vou encerrar, porque o tempo vai passando super rápido, dizendo que aqui em São Paulo, hoje em dia, a gente trabalha em vários campos usando essa metodologia. A gente trabalha no campo da rua, atendendo a população de rua, aqui na região da Praça da República, com uma equipe. Hoje em dia nós temos aqui uma equipe de umas 25 pessoas trabalhando conosco, comigo e com a Emília, e é legal, gente, é muito bacana. São jovens, todos foram meus alunos na PUC de São Paulo, alguns estão no terceiro ano, e os caras, a molecada, vai para a rua sem medo de nada, vai lá escutar, vai falar, vai trabalhar, tem toda uma sistemática de trabalho quando a gente faz isso. Isso é um território. Um outro território que a gente tem trabalhado é na zona leste de São Paulo, para lá do aeroporto de Cumbica, em parceria com a Fundação Tid Setúbal, num território que eles operam, e que a gente vai construindo dispositivos de saúde mental nesse território. Um outro campo que a gente opera é o campo aqui no Jabaquara, aqui em São Paulo, primeiro num lugar, depois em outro, atendendo uma instituição, primeiro nós atendíamos, depois, quando surgiu a pandemia, construímos todo um sistema de atendimento remoto, que é um dispositivo também. Só para vocês terem uma ideia. Essa instituição nos convidou para fazer uma clínica para atender eles. São uma instituição tradicional no meio de um grupo de favelas grandes, importantes em São Paulo.
Então, nós começamos a nos preparar, nossa equipe começou a se preparar, mas fizemos uma escuta territorial antes. A gente não vai de qualquer jeito, não vamos de qualquer jeito. Fizemos essa escuta territorial e, quando a gente ia começar a fazer o trabalho, acontece a pandemia. Falei, bom, o que nós vamos fazer agora? E aí, de novo, vem a questão dos dispositivos. Bom, a gente pode fazer o seguinte, vamos ver se funciona. A gente pega todos os WhatsApps que essa instituição tem de atendimento dessas pessoas e manda, a partir da nossa escuta territorial, para o pessoal dizer assim, quem está deprimido, que eram os significantes que apareceram no território, mais fortes. Quem está deprimido? Quem está preocupado com os filhos? Quem está, que eram os principais significantes, entre em contato com a gente no link tal que nós estamos estabelecendo um atendimento psicológico. Nunca, e olha que são 40 e tantos anos, já entrei em muita favela, nunca entramos tão fundo numa favela como desse jeito. Porque, é? Vocês estão atendendo? É bem, tem escuta? É pelo telefone? É por isso? Tem escuta? Eu quero. E assim a gente montou o serviço. E fazemos atendimento individual, atendimento grupal pela internet. Nesse mesmo local, a gente descobriu que tinha uma fila do pão, que chamava, que era um lugar, a fila dos famintos, como eu digo. Sexta-feira de manhã cedo, as pessoas iam buscar pão e legumes velhos. Uma fila enorme que se formava a partir das 4 horas da manhã. O que a gente fez? Nossa equipe foi lá, 7 horas da manhã, quando começava a distribuir as comidas. Oi, bom dia, sou psicólogo, sou psicóloga. O nosso trabalho aqui é escutar as pessoas, ver o que elas estão sentindo, o que está afligindo, o que está pegando. E o nosso trabalho é escutar as pessoas e ver se a gente consegue ajudar de alguma maneira. Ah, é? Ah, é? Então segura aí porque eu vou falar. E aí começa. É tão simples quanto isso. Ó, nosso trabalho é escutar as pessoas, ver o que elas estão sentindo, o que elas estão pegando, o que estão vivendo, o que está pegando. E aí? E um outro dispositivo, depois a gente saiu da fila do pão, foi para um outro dispositivo, que é numa praça, ali no Jabaquara, onde a prefeitura distribui marmitas. Então tem uma fila todos os dias, na espera das marmitas da prefeitura. E estamos lá nós. Oi, boa tarde, bom dia, tudo bem? Eu estou dando alguns exemplos dos trabalhos que a gente faz, eu não vou falar mais, porque vai acabar, já me estendi demais. Agora a gente pode debater, conversar, enfim, tem outras coisas também que eu poderia dizer, mas quem sabe eu vou dizendo ao longo da nossa conversa, né? Ok? Muito obrigada, Jorge. Super importante, assim, o percurso que tu fizeste, assim, também demarcando, né, o que os desafios e, ao mesmo tempo, os recursos que nós temos, né, para pensar essas escutas em território, né? O próprio conceito de território, eu acho que é fundamental, né? A gente pensar essa dimensão de um atravessamento afetivo, né? Que não é somente um lugar de estar, né? Mas é um lugar onde a vida acontece, né? Onde tem história, onde tem relações ou não tem relações, né? E uma coisa que me ocorre, assim, que eu acho que seria interessante tu nos contar um pouco, é assim, de onde vêm essas demandas, né? Sim. Isso vem de um serviço, vem da universidade. Acho que para que a gente possa pensar também, né, assim, bom, como se constituem esses trabalhos, né? É um grupo que resolve ir lá, né, por conta própria, né? O que assim, o ponto da minha pergunta é um pouco para a gente pensar assim a diferença, Claro. né, de uma coisa assistencial, sabe? Assim, qual é aí né, Então, a Ana, olha, paridade? é de tudo quanto é lado. Uhum, Tem uma coisa forte que é no setor público, então, que nos
que surge com a questão da capacitação dos trabalhadores do SUS e do SUAS, da educação e dos direitos humanos e da justiça. Esses secretários, geralmente municipais, ou estaduais ou federal, também do governo federal surgem coisas, tem questões muito sérias que não tem como trabalhar. Então, nos chamam para isso. A nossa fama aqui, que foi ficando, assim, tem um problema complicado, chama os caras lá, né? E isso foi indo, inclusive, para a iniciativa privada. Então, muitas vezes, quando tem uma questão social grave que a iniciativa privada está tendo que lidar, nos procura. Então, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês também é que o trabalho não é voluntário. Tem trabalhos que a gente faz voluntariamente, porque acha que tem que fazer, e outros que não. Outro interlocutor que nós temos hoje em dia, um interlocutor importante, é o Conselho Nacional de Justiça, que começou com uma coisa muito interessante. O sujeito me liga, diz assim, ó, professor, então meu nome é tal, eu estou me formando agora em psicologia, eu vi um trabalho seu, não sei o quê, parará, parará, sou população de rua. Eu falei, claro, mas eu queria lhe dizer também que eu sou desembargador. E que eu sou desembargador do Rio de Janeiro e sou conselheiro do CNJ. O senhor sabe com quem o senhor está falando, só faltou lhe dizer isso. Eu falei, eu sei exatamente o lugar de onde você está falando. Né? São 10 conselheiros do CNJ. São as pessoas que tocam, que são os líderes das ações do CNJ. E aí tem uma questão do CNJ com a população em situação de rua, que eles estão trabalhando muito agora, e com o sistema penal. Então, nós estamos ajudando eles lá, de alguma maneira. Vem de empresas. Também trabalhos que a gente faz em empresas, são trabalhos que a gente gosta muito de fazer. Esse trabalho que a gente faz no centro de São Paulo surgiu de uma empresa, que é uma incorporadora, que está fazendo um retrofit. Você sabe, um retrofit é refazer um prédio antigo, emblemático de São Paulo, construído pelo mesmo arquiteto que fez o Teatro Municipal de São Paulo, o Viaduto do Chá, para vocês terem ideia, que era o prédio da Telefônica, e que eles estão fazendo um retrofit inteirinho. Vai ser um prédio lindo, com 240 apartamentos. Puta, de um lugar interessante. Vai ser meio emblema, que nem o Copan, sabe? Tem em São Paulo aqui, que as pessoas sabem. Vai ser aquele prédio ali do lado, quase do lado do Copan. E eles, mas, ó, eu queria trabalhar com a pessoa, o pessoal da rua aqui do meu entorno. Eu não sei o que fazer com eles. E aí surgiu o trabalho. Outro trabalho que surgiu, não vou contar muito, só para não perder muito tempo, foi com a própria Odebrecht, no período do auge da Odebrecht. Eles construíram um prédio gigantesco aqui na Marginal, São Paulo, e descobriram, quando o prédio estava no fim, que a portaria do prédio era o centro mais importante, era um lugar de encontro de travestis, de ponto de prostituição de travestis, não tinha a menor ideia do que eles iam fazer. Aí vai lá, alguém passa um bilhete, liga para o Jorge Broid. Aí liga, o que nós vamos fazer aqui? Não sei, vamos ver, vamos escutar. A única coisa, a única regra que eu tenho de a condição é que vocês escutem a todos. Tem que escutar todo mundo. Senão não dá. E assim fomos fazendo um trabalho. No Porto Maravilha do Rio de Janeiro, com o Odebrecht, com a mesma coisa, com desenvolvimento territorial. Agora estamos fazendo, depois aqui com o CEAGESP, aqui em São Paulo, também com a Votorantim. E agora estamos fazendo um trabalho aqui com essa mesma metaforma do prédio da Telefônica, que está fazendo um retrofit muito interessante na Avenida Angélica, aqui em São Paulo, em Genópolis, e pediu para a gente ajudar, para a gente entrar, entender o território, como eles podem se relacionar com o território. Com isso, eu estou dizendo, Ana, que a gente vai, como eu digo aqui, da maloca ao fazano. Entendeu? E eu acho que nós, psicanalistas, precisamos ir da maloca ao fazano mesmo. Nós temos que ter essa circulação pelo mundo. É isso.
Legal. Jorge, nós temos uma fila ali já. A Luana está com a mão levantada. Se mais alguém também quiser fazer alguma pergunta ou um comentário, a gente vai seguindo. Antes de eu passar para a Luana, eu queria também propor aqui, enfim, fazer alguns apontamentos da tua fala que achei muito interessante. Foram três aspectos assim que me tocaram bastante: a psicanálise se relacionando com outras áreas do saber, né? Acho que aí tem uma questão epistemológica interessante a pensar na psicanálise, e trago isso como alguém que está estudando as atas da Sociedade Psicanalítica de Viena e como isso é uma demanda do Freud o tempo inteiro nas atas, né? É incrível isso, o exercício, inclusive, de fazer um furo na ciência moderna, de propor uma transdisciplinariedade, eu diria, né? Assim, para aquele momento ali, né? Viena, 1902, 1908, propondo uma possibilidade de pensar a psicanálise desse modo, né? Depois, quando tu falas da escuta com o corpo, e, por fim, os dispositivos profanos, né? E aí eu vou um pouco dentro dessa questão que a Ana também trouxe, que eu acho muito interessante, né? A gente poder pensar, né, para evitar que, dentro dessa discussão propriamente, né, evitar que a abordagem, esse modo de pensar as clínicas públicas não entre numa discussão assistencialista, né, que a gente acaba escutando isso em alguns grupos, né, sobretudo dentro da própria psicanálise, né. Eu vejo que é importante a gente direcionar, e aí a partir daquilo que vem sendo discutido nas atas também, é importante direcionar o pensamento da psicanálise para uma prática, claro, crítica e transformadora, quando o próprio Freud ele ele acena, né, para a antropologia, para a filosofia, para a arte, enfim, como ele vai construindo isso nessa relação, né, nessa rede. Eu acho muito interessante porque ali é uma proposta de rede de conhecimento também, né? E que visa uma escuta ativa, né, a respeito da compreensão profunda das subjetividades, dos contextos sociais, mas, ao mesmo tempo, também ele traz isso como um espaço de ressignificar histórias, mas também um espaço de produção de um saber. Eu acho que aí tem um pulo interessante para poder pensar não no assistencialismo, né? Claro. Acho interessante trazer isso, né? Pensar os dispositivos profanos nessa perspectiva, se afastando dessa ideia de um certo assistencialismo, né? Então, eu acho que dessa forma, pensando nas clínicas públicas, no próprio trabalho que o Freud faz ali nas atas, nas discussões, naquele momento, a psicanálise se afirma como uma ferramenta crítica, né, que trabalha aí no sentido de compreender estruturas de poder, opressão, enfim, ajudando os sujeitos a produzir um saber, inclusive, sobre isso, né, e levando em conta, e claro, os contextos sociais, enfim, uma reflexão que está para além, né, propriamente, no sentido assistencial, mas no sentido de produzir algo com a vida, né? E tem algo muito interessante que eu escuto quando tu trazes isso, de que quando a gente cria algo, a gente vive duas vezes, né? Eu acho que criar algo, de alguma maneira, é produzir a vida duas vezes, né? É ter a possibilidade de produzir a vida mais uma vez, né? Eu acho que, de alguma maneira, isso se aproxima um pouco dessa discussão e disso que a Ana trouxe também, né? Bom, vou seguir então aqui com a Luana, ok, Jorge? Sim, De sim. repente, Vai. agora a gente pode fazer um bloco de duas ou três, e Tá aí bom, tu tá fazeres bom. algum comentário. Luana? Oi, boa tarde. Boa tarde, Luana. Bom, Jorge, sempre bom te reencontrar, te escutar, trocar. Tu acompanhas, né, um pouco como se está ali do nosso trabalho, e uma fala tua me fez uma questão, e eu fiquei tentando me lembrar das nossas trocas, de algum trabalho a respeito de grupos na rua. Porque tu foste falando ali da fila do pão, de outras intervenções, mas são intervenções pontuais, não necessariamente uma única vez, mas individual. E eu fiquei me perguntando, porque nós tivemos, né, estamos ainda em algumas tentativas, Anderson, com situações de grupo na rua.
E eu vejo que isso é um pouco diferente de um grupo dentro de uma instituição, onde as pessoas já têm ali a instituição como um local de encontro, enfim, de fazer um grupo, né? E percebo que as populações na rua, em situações semelhantes, a nossa experiência mostrou uma certa dificuldade de fazer um grupo. E a gente até pensou em fazer na instituição ou dentro de uma instituição em que eles circulam. E não quisemos por uma série de situações, mas fazer o grupo na rua, eu senti dificuldade. Queria te escutar um pouco a respeito disso, Jorge. Claro. Fazemos umas 3 ou 4, Anderson, ou vamos... Você está mudo, Anderson. Desculpa, o meu Ah, microfone estava fechado. Podemos sim, Jorge, desculpa. Acho que a gente pode passar a palavra agora para o Marcos Borges, e aí na sequência do Marcos, né, teve a minha fala da Luana, e a do Marcos aí poderia vir com um comentário teu, querido. tá. Então, boa tarde. Eu só queria fazer um adendo, só que eu acho que tem uma pergunta no chat também, que foi antes de uma outra Luana, eu acho. Tá? Mas queria dizer assim que é um prazer, né? Tá falando uma obra aqui perto, encontrar o professor, embora nunca tenhamos conversado pessoalmente, né? Vou tentar explicar um pouco como é que esse reencontro acontece, né? Eu acabei trabalhando em Porto Alegre, uns 10 anos, junto às populações de situação de rua. Eu entrei na FASC, na época, bem no período posterior às formações que eu acho que o senhor e a sua esposa tinham feito, né? E trabalhado no plano municipal, né? E eu lembro que, logo na minha entrada, no CREAS, né, no Serviço Especializado em Abordagem Social, o furo que tinha sido feito, assim, desse deslocamento da materialidade sociofamiliar, uma questão da escuta do sujeito, né? E o quanto isso foi importante a longo prazo para se trabalhar de uma perspectiva do território, aquilo que o Lancet também vai trazer com peripatética, né? Trazendo essas experiências que eu acho que são semelhantes, claro, com suas visões ali que o senhor traz. Então, fico muito feliz assim, de saber, e principalmente pensando em Florianópolis, que carece muito desse serviço, assim, de um acompanhamento social, que tem suas semelhanças com o dispositivo de acompanhamento terapêutico, né, nos serviços de abordagem. Né? Então, acho que é um lugar assim de tanto movimento, tanta questão dinâmica na rua, mas que se de alguma forma essa proposta do senhor, eu lembro que me marcou muito junto com a obra do Lancet, porque fazia um parar na rua, que é uma coisa muito dinâmica, e quase que um processo de reparação psíquica, né? Na medida que a gente encontrava com aqueles testemunhos, né? E foram muito tempo, né? E eu sempre falava assim, não tem como tu ir na rua e querer sair limpo. E eu dizia, felizmente a gente sai sujo da rua, né? A gente leva a rua com a gente na medida que a gente escuta esses testemunhos, né? E a gente de alguma forma reconstrói, né? A psicologia, né? O olhar da psicanálise. Então fico muito feliz assim hoje em Florianópolis, né? E pesquisando, né? No doutorado sobre as populações em situação de rua ainda. Então, de encontrar com a sua obra, falar com o senhor pessoalmente, embora o encontro tenha sido feito através da obra, das reverberações dela nos trabalhadores na época, né? Matheus Kunda, né? Marta Borba, né? Todo aquele pessoal que estava na direção técnica da FASC na época, que vai ser extinguida, então, né? Cada vez mais esse ataque, né? A essa visão de que parar e escutar a rua é uma perda de tempo. E internar, e pegar os dispositivos manicomiais, é a solução, vamos dizer assim. Então é mais um sentido de agradecimento e prazer, assim, de saber que quanto tempo se passou e cada vez parece que faz mais sentido, né, dentro da contemporaneidade, esse pensamento. Jorge? Sim. Ó, que tem uma coisa interessante, o trabalho de rua. Por que que eu sempre digo que o trabalho de rua é tão importante? O trabalho de rua, gente, é a radicalidade da exclusão. É a gente poder operar na radicalidade da exclusão, na exclusão mais profunda. Como diz alguém, uma vez trabalhando com o pessoal de rua, ele diz, para baixo da rua não tem nada. Não tem nada. Então, a psicanálise está no lugar da exclusão máxima. Máxima. Mais do que aquilo, não dá.
Então, como é que a psicanálise se valida nesse lugar e pode operar efetivamente nesse lugar? A questão do grupo, Luana, é assim. Vamos pensar essa questão do território, esses conceitos que eu fui falando, nos ajudam muito, muito a operar. Então, quando a gente está falando que o território são relações conscientes e inconscientes, nós estamos dizendo que o território faz transferência. E que quando nós estamos ali no território, nós estamos sob uma transferência maciça. Então, a Constituição, todas essas relações, quando a gente aparece lá, vão se dar uma transferência com a gente. Quem sou eu? Quem é ele? Quem é ela? Quem é isso? Quem é aquilo? Então, essas relações conscientes e inconscientes se constituem na transferência. Então, imediatamente, lembra que a gente estava falando dos 4 conceitos do Lacan. Imediata transferência está ali. Inconsciente está ali. Repetição está ali, porque na rua acontece, repete, 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 dessas coisas que vêm, que surgem na transferência. E a pulsão, então, a gente fala, desejo, conflito, enfim, todas essas coisas. Quando a gente vai montar um grupo na rua, a gente leva um saber importante, que é, por exemplo, o saber do enquadre, do setting, da construção do setting. Então, é importante a gente dizer assim, vai entrando em contato com o pessoal, estou contando a minha experiência, não sei, Luana, como é que está indo aí com vocês, tá? Mas vai entrando em contato com o pessoal, entrando em contato, e diz, ó, vamos fazer um grupo, vai ser aqui, ó. Eu fiz durante muitos anos um grupo ao redor da caixa de engraxate de um dos engraxates. É aqui. Então, nosso setting é aqui. Nosso enquadre é aqui. Esse grupo vai ser feito rigorosamente tal dia e tal hora. De novo, o enquadre. Porque as pessoas têm que saber que eu vou estar lá. Faça chuva, faça sol, seja o que for, eu tenho que estar lá. Né? E a gente trabalha intensamente a transferência entrecruzada que tem no grupo e a transferência com a gente. Então, a gente interpreta sem dó. Sem dó. Ah, eu não posso interpretar com. Não, interpreta sim. Que seja pertinente ao território onde eu estou, né? E aí as pessoas começam a trazer sonhos, as pessoas começam a trazer muitas situações de vida. Então, me parece importante, Luana, eu não sei como é que vocês estão trabalhando, mas essa história de constituir um setting, constituir um enquadre. E esse enquadre é em tal lugar, não é no boteco tal, é aqui, ó, que é o que a gente acha que é um lugar legal, é aqui, nós vamos estar aqui. Todo dia tal hora, nós estamos aqui. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser vir, não vem. Mas nós estamos aqui. E as pessoas, pelo menos na minha experiência, geralmente fazem isso. Outra forma de fazer grupo, também, é como a gente faz aqui em São Paulo agora. Faz nas malocas. Então, a população de rua está nas malocas, que são essas coisas muito precárias, e nós vamos na maloca. Bom dia, pessoal. E aí, como é que estão as coisas? E bom, deixa eu falar. A maloca, as pessoas moram nessa maloca. Então, são geralmente as mesmas pessoas que estão ali. Tem pessoas que circulam e tal. Mesmo na fila do pão ou na coisa das marmitas, a nossa ida é esperada. E eles já sabem que a gente vai chegar ali e que eles têm um lugar para falar. Às vezes falam individualmente, depois se constituem grupos. Nosso direcionamento é sempre da constituição de grupos, de formarmos grupos, de trabalharmos com grupos. Então, uma coisa importante falar é que na construção dos dispositivos, o trabalho grupal é essencial. Grande parte do que a gente faz é grupal. Não só, mas grande parte dos dispositivos são grupais. Então, isso, dona, que eu consigo te dizer agora, quer dizer, a gente cuidar muito do enquadre e entender que esse grupo ele está entrando nessa rede de relações do território e que a gente precisa entender um tanto que redes de relações são essas. Depois, com o grupo, a gente vai entender com muito maior profundidade.
Mas eu estou entrando numa rede, num território concreto, objetivo, onde tem muita coisa. Tem tráfego? Tem. Como é que é? Mas não é, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Nós temos que entender que nós estamos entrando nessa rede de relações do território, conscientes e inconscientes, e que isso vai estar constituindo o grupo também. Quanto ao que o Marcos estava dizendo, Marcos, é verdade, aquele trabalho de Porto Alegre foi muito legal para a gente fazer. Foi muito legal. Foi muito legal. E era interessante, porque o secretário, que era como é, o Kevin, né, que era o secretário, era do PP. Você lembra? Era do PP, né? Aí, antes de começar o trabalho, eu falei, a gente precisa puxar a capivara desse cara, né? Não dá para ir trabalhar com qualquer um. O cara é do PP, gente, que isso? Nós vamos trabalhar. Então, fui atrás com meus amigos gaúchos, que a gente é gaúcho também, atrás de quem é o Kevin Krieger. E aí todos, não, ele é super conservador, mas ele cumpre acordo. Ele cumpre acordo. Ele cumpre acordo. Ah, ele cumpre acordo, então tá bom. E aí a gente estabeleceu uma relação muito legal, porque a relação não era só com os trabalhadores, porque, não sei se você soube, Marcos, a gente chegava em Porto Alegre, toda semana a gente ia, e a primeira coisa que a gente fazia era uma reunião com o Kevin, com a Marta, com todo o grupo ali, dirigente da FASC, para trazer os emergentes que haviam surgido na semana anterior e para que isso fosse um material de construção de política pública. Então, essa questão que a gente vai levantando no território, a nossa experiência de dialogar, sempre a gente, quando faz com política pública, dialoga com o secretário, pelo menos uma vez por mês, pelo menos. Aqui com o Suplicy, a gente se reunia 2 vezes por mês, uma vez por mês. Suplicy, olho lá, está acontecendo isso, isso, aquilo. Por que não está isso? Você sabe, você trabalha na rua, você sabe que o bicho está pegando em tudo quanto é lado, né? Então, essa relação, nós nunca fazemos um grupo, num trabalho institucional, com um grupo isolado. Isso é o passo do fracasso, o primeiro passo e o primeiro passo do fracasso. Nós temos que trabalhar, porque nós vamos trabalhar com a circulação da palavra, então essa palavra não pode ficar enclausurada no grupo, porque imediatamente esse grupo se transforma numa grande ameaça para o resto da instituição e para o secretário. Então ele corta. Então nós temos que fazer uma negociação, entender o dispositivo como um todo e fazer aí um enquadre novamente, dizer assim, ó, nós vamos trazer para cá o material do grupo, mas jamais você vai saber quem falou. Jamais você vai saber quem falou. Jamais. E queremos fazer grupo com esse, com aquele, com os lugares críticos. E aí, essa circulação da palavra, dos conteúdos, a gente leva para tratar com o secretário. Fala, está acontecendo isso. O que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Cara pálida, o que você vai fazer? Então, convoca um compromisso da pessoa muito forte também. Então, veja, quando a gente está pensando no grupo, na instituição, a gente não pensa de forma isolada. Se a gente fizer um grupo só, a gente cai muito rapidamente. Ok. Jorge, tem uma pergunta no chat, com relação ao tempo. Acho que a gente pode fazer essa pergunta e depois abrir para mais uma, Tá para a bom, gente depois fazer o encerramento. tá bom, ok. A pergunta aqui da Luana de Castro, ela não pode abrir o microfone, ela diz o seguinte, consegues lê-la? Eu vou botar aqui para ler. Eu leio então, Vocês lembram Jorge, pode deixar que eu leio. vocês lembram que tinha, há muitos anos atrás, um presidente americano que chamava-se Gerald Ford, que era um cara que todo mundo dizia que ele não conseguia mascar chiclete e andar ao mesmo tempo. Eu sou mais ou menos assim. Então, não consigo ler o chat e olhar ao mesmo tempo. Eu leio para ti então, querido, eu leio aqui. Ah, Ela diz o seguinte: boa tarde, professor Jorge. Sou psicóloga com orientação psicanalítica, mas quando atuei com a população em situação de rua, enquanto educadora social, percebíamos a noção de tempo e espaço diferente pela fala deles. Realizamos escuta nos viadutos, ruas e instituições. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão do tempo. Qual a relação com a noção de desamparo? Desde já agradeço. É a Luana de Castro.
Então, se mais alguém teria alguma questão, poderia fazê-lo agora. E para o último comentário, Marcos. Marcos, contigo, querido. Obrigado, boa tarde, Anderson. Boa tarde, professor Jorge. Boa A tarde. minha pergunta é no campo da epistemologia, da psicanálise, vamos dizer assim, porque me chamou a atenção tanto a sua fala, essas interessantes referências que o senhor trouxe de tantas áreas, né, do Milton Santos ao Deleuze, ao Agamben, e a fala do Anderson também na pergunta e comentário dele, falando sobre o esforço transdisciplinar presente já no momento de nascimento da psicanálise e faz furo, de alguma medida, na epistemologia moderna. A minha questão é sobre as resistências que a gente enfrenta. Só um momentinho, amor, por favor. Eu tenho uma criança aqui pequena, então de vez em quando eu tenho que atender. Claro. A gente tem essas resistências, então, que eu sinto e eu percebo. Eu escolhi como prática na minha vida a transdisciplinariedade. Saí da filosofia, fui para a educação, estou fazendo um segundo doutorado na psicologia social, mais a psicanálise. Trabalhei num curso de tecnologia durante muito tempo, e a gente sente essa resistência, essa transdisciplinariedade, tanto no campo psicanalítico, como o próprio Anderson pontuou e você também pontuou, professor, quanto nos outros campos, né? O senhor falava, inclusive, do seu diálogo com arquitetos, com urbanistas, né? Como é que a gente faz furo nessa resistência e como é que o senhor percebe essa situação? Bom, deixa eu começar pela pergunta da Luana. Essa pergunta é muito importante, porque sim, Luana, é um fato gravíssimo, pouco visto, não falado, isso que você levantou, que existe na vida da população de rua uma alteração da noção de espaço e tempo. É muito sério isso, e você deve estar falando, pela tua experiência de perguntar para alguém da rua, quanto tempo você está aqui? X, 6 meses. Quanto tempo você está aqui? 3 anos. Quanto tempo? A mesma pessoa responde de tempos diferentes, mas uma coisa ela sabe: desde que a minha mãe morreu, desde que eu tive que sair de casa, desde que não sei o quê. Então, certo, Marcos? Também, né? Então, o que marca o tempo não é o tempo cronológico, como a gente conhece, mas é o tempo das perdas e das rupturas. É isso que vai marcar o tempo. Isso é um negócio muito sério, para a gente ver o efeito que o laço social pode gerar no sujeito. A questão do espaço também é muito séria. E vejam que tudo isso vai se transformar em política pública, se a gente puder. Porque o espaço, quando a pessoa vai para a rua, ela rompe todos os laços que ela tem. Ela rompe o laço com a família, ela rompe o laço com a escola, ela rompe o laço com o trabalho, ela rompe o laço com a comunidade, rompe todos esses laços. Quando ela vai para a rua, para o espaço da rua, ela precisa refazer todos esses laços no mesmo local, no mesmo momento, na mesma hora. Então, todos esses laços agora de sobrevivência, o afeto, a vida erótica, afetivo, tudo tem que ser ali. Então, acontece que as pessoas que estão na rua têm que resolver todas essas situações que antes eram em lugares diferentes, que foram se discriminando, escola, trabalho, família, tudo ali, no mesmo local, no mesmo espaço. Isso cria o que a gente diz uma simbiose com a rua, uma simbiose gravíssima com a rua. Por quê? Porque agora a rua passa a ser depositária de todos os conteúdos mais importantes do sujeito. Muito bem. Por que isso é tão importante para a política pública? Porque a gente tem que ter paciência de explicar para os caras o seguinte: doutor, todos são doutores, né? Todos são doutores. Doutor, não dá para você tirar a pessoa da rua desse jeito. Ah, mas eles são os vagabundos, eles voltam. Você tira a pessoa, você dá casa lá na periferia, na casa do chapéu, e eles voltam. Claro que eles voltam. Se tudo que importa para eles está ali agora, e você tirar eles da rua desse jeito, cria uma outra enorme ruptura dessa relação simbiótica com a rua. Então, Luana, é assim que eu vejo essa questão do tempo e do espaço na situação de rua. Tá? Então, aqui nós temos uma contribuição enorme para a política pública. Isso vai dar
em sistemas de atendimento, formação do pessoal, para eles entenderem o que de fato aconteceu. Foi o que a gente fez, Marcos, lá em Porto Alegre. Né? Formação, política pública, como é que vai organizar a questão de moradia, disso, daquilo, diálogo com o movimento social. Então, isso é uma coisa. Agora eu passo para o Marcos. Marcos, eu vou te dar um exemplo para tentar ilustrar isso a partir de um exemplo. Nesse trabalho da Praça da República, aqui em São Paulo, eu acabei ficando muito amigo do CEO aí dessa incorporadora, o dono, que é quem me chamou. Que é interessante até que eu já conhecia ele do trabalho da Odebrecht, porque é ele que construiu o prédio da Odebrecht. Então, são relações que vão se circulando pelo mundo. E uma hora diz assim, mas Jorge, como é que eu vou falar para o pessoal o que vocês fazem? Não tem número, não tem nada, não tem indicador, não tem isso. Vocês precisam construir número assim, 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 assado. O que aconteceu? Ele nos mobilizou com essa exigência dele, que a gente começasse a organizar o trabalho de outro jeito. E que a gente tivesse uma lógica de indicadores, não como ele queria, mas que ele podia entender. E uma lógica de descrição que ele podia entender. Engenheirão, não era engenheirão. E aí eu sempre conto que eu tive um dia uma discussão com ele que resolveu o problema. Mas, Jorge, vocês não... Cadê os indicadores? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu falei, Bruno, aí me veio um insight, assim, deixa eu te dizer um negócio. Quando você vai construir um prédio, você precisa saber aonde que você vai colocar cada prego que custa tanto, em que lugar e quanto. Senão você não pode construir o prédio. Quando nós estamos trabalhando, nós temos que ir para a rua, nós temos que ir para o campo, para poder ver que prego que precisa, para ser colocado aonde, como e de que forma. Aí, Marcos, aí deu jogo. O cara não é burro, o cara é inteligente. Aí deu jogo. Então, estou te contando a dificuldade, primeiro, desse diálogo e como nós, psicanalistas, estamos muito fechados na nossa linguagem. Nós temos que conseguir abrir e se relacionar com essas pessoas. Tá? Então, gente, como a gente está no tempo, eu quero dizer que tudo isso que a gente está falando é o que eu considero a psicanálise brasileira e latino-americana. E é isso que nós estamos produzindo, não só nós aqui, mas muitos outros grupos, nesse país afora, que é absolutamente novo. E que traz alguma coisa que cria, nova. É isso. Bom, Jorge, muito bom. Luana, tu tá com a mão levantada, o Jorge já respondeu tua pergunta, tu saiu e entrou, né, por conta, de repente, da tua internet, mas está gravado, vai ser colocado depois à disposição, ok? Tá certo. Eu só queria dizer para o professor Jorge que eu sou fã dele há muito tempo, desde 2011, enquanto eu era educadora, que a gente participou de uma formação junto ao Centro Pop. Foi um seminário em Porto Alegre que ele estava e falou da experiência dele. E essa questão que ele traz no tempo, né, que ele traz no livro, o tempo e a frequência das pessoas, eu percebo que tanto na rua quanto em instituições privadas, né? Hoje eu trabalho num presídio e eu percebo que essa lógica do tempo ela também é diferente, né? Então isso me chamou bastante atenção assim no livro, quando ele traz isso remetendo a questões vinculares ou questões simbióticas com o próprio espaço, né? Isso para mim me pegou bastante assim, porque eu nunca tinha pensado nesse sentido, né? Às vezes a gente pensava num tempo mais lento. Até tem um documentário do Boca de Rua, lá de Porto Alegre, que mostra assim, né, eles sentados na calçada e olhando as paisagens numa outra frequência, né? Olhando os pássaros, olhando a sinaleira, escutando sons e sentindo cheiros de uma outra intensidade. Então, agradeço pela resposta, depois eu vou assistir o vídeo e peço desculpas por ter falhado aqui, que foi a comunicação aqui do meu trabalho. Valeu, Luana. Bom, pessoal, para a gente encerrar, eu queria fazer alguns agradecimentos para o Jorge, depois eu vou passar a palavra para a Ana também, poder fazer alguns agradecimentos. E depois da Ana eu volto só para a gente fazer uma parte de comunicados, do próximo encontro, algumas questões de organização para os próximos trabalhos.
Jorge, durante a tua fala, é difícil num trabalho online a gente preparar um presente, um agradecimento para alguém, né? Umas flores, uma caixa de chocolate, enfim. Normalmente eu tenho escolhido um poema, enfim, algo para poder, de fato, presentear a pessoa que esteve aqui com a gente, né? Eu escolhi um poema, mas durante a tua fala eu fui muito tocado por algumas palavras. E eu não sei se tu conhece, em Florianópolis é muito comum entre as rendeiras e os pescadores uma dinâmica chamada de trilhas, que eles fazem as chamados poemas Pão por Deus, que são cantorias que rimam a partir de significantes que eles escutam. É muito interessante. E tu foi falando alguns significantes e eu fiz uma brincadeira aqui, né? Enfim, né? Com o que tu dissesses, eu vou trazer para ti como um agradecimento, enfim. E esses poemas que eles fazem lá é uma forma de agradecer a pesca, é uma forma de agradecer a possibilidade de fazer a renda, uma forma de agradecer o alimento, né? Então tem um ato assim muito bonito ali, né? E durante um tempo eu trabalhei com as rendeiras lá, escutando elas, eu participava de uma roda onde elas faziam lá a renda e nós fazíamos alguns trabalhos de escuta ali, né, com elas, no sentido assim de ser um espaço, né, onde elas pudessem falar do luto, enfim, das dificuldades, e era sempre no bater do trilho da madeira, né, clac, 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 e elas fazendo rimas, né. E aí eu preparei uma aqui, né? Na verdade, 4 para ti. Então vai ficar como um presente, né? Aqui nosso para ti hoje, né? E diz o seguinte: há quem diga que a escuta tem paredes, que o divã precisa de um chão macio, que a palavra só encontra morada onde há portas fechadas. Mas há quem leve a escuta ao vento, pelas calçadas, pelas esquinas, onde a cidade mora, chora em movimento, onde a dor se esconde entre as ruínas e lajotas. No vão das ruas, entre os ruídos, um outro tempo pode surgir, onde a psicanálise faz abrigo, onde quem fala aprende a existir. Jorge, que tua trilha siga aberta, onde o desejo ousa caminhar, pois há territórios que só despertam quando alguém se desponta a escutá-los. Então, Obrigado, Anderson. Muito obrigado. Muito bonito, muito bonito. é um movimento um pouco do que as rendeiras fazem em Florianópolis. Eu acho muito bonito. legal esse. Obrigado, Anderson. Verdade. Obrigado também pela tua presença, querido. Ana? Então, também queria agradecer ao Jorge, né? Eu acho que sempre é muito bom te escutar. E queria destacar, assim, o quanto essa escuta no território, né? Que você, a Emília, nos ensinam tanto, né? Sobre isso. O quão importante é, me parece que isso entra um diferencial da psicanálise, né? Que é essa escuta da singularidade. Né? Até por isso fiz essa pergunta da demanda, né? Porque entre a demanda e o que a gente responde, aí tem um buraco, né? Que talvez a primeira demanda seja dê um jeito naquele pessoal lá, né? Mas o que a gente faz, né, com essa escuta sensível, delicada, difícil, né? Porque, como tu trouxeste, é algo que nos tira, né, do lugar, nos coloca frente a realidades, na maioria das vezes, muito díspares das nossas. É uma forma de poder sublinhar o valor da singularidade de cada um, né? E, ao mesmo tempo, o que me toca muito é o quanto esse trabalho, ele também transforma a demanda, né? Então, essa demanda que vem nesse lugar da ordem, da limpeza, essa lógica higienista, né? Que O permeia sagrado. do sagrado, a gente consegue trazer o profano, né? E poder mostrar a beleza disso e o quanto é delicado, né? Produzir esses deslocamentos, né? E que bom, de alguma forma,
foram criados pela própria desigualdade do sistema, né? E que, bom, é preciso um cuidado para poder alterar qualquer coisa desse sistema que está dado agora na rua. Então, eu queria te agradecer muito, assim, porque eu acho que essa é uma beleza, assim, desse trabalho, né? Que é poder se descolar de uma lógica assistencialista que vai lá para dar o que o outro precisa, como se a gente já soubesse o que o outro precisa, mas que se coloca a partir de uma interrogação, né? O que é que o outro precisa, né? Para daí poder também sensibilizar esses que querem a ordem, para poder pensar o que eles estão querendo mesmo, né? O que de fato ali está. Eu lembro, assim, eu fui residente lá em Porto Alegre, do Grupo Hospitalar Conceição, e uma das coisas que a gente fazia era abordagem de rua. E tinha um senhor que ele varria a Avenida Mauá, né? Então, a Avenida Mauá, com aquele movimento, né, no centro da cidade, e esse senhor se dispunha a varrer a Rua Mauá, no meio da rua, no meio dos carros, e o serviço falava, bom, vocês têm que tirar esse cara de lá, porque ele está em risco. Só como é que a gente faz isso, né? Parar os carros? Ou chamar ele, né? Então, tem uma delicadeza nesse trabalho, né? Que na verdade, ela afeta todo o território, né? Não é simplesmente retirar o que parece que está fora de lugar, mas é poder pensar, né, o quanto essa lógica dominante faz as coisas se colocarem num lugar e que não é assim para a gente desconstruir isso, né? Não é numa via de que eu sei o que é melhor para o outro, né? Então, acho que isso, assim, eu queria sublinhar, assim, porque eu acho que aí tem algo da contribuição também da escuta psicanalítica, né? Dessa escuta que se dispõe a ver a beleza do singular. Então, te agradecer muito, acho que, né, fantástico aí a gente poder estar contigo aqui no nosso curso. Eu que agradeço vocês, gente, a possibilidade de falar, de poder contar o que a gente está fazendo, de poder debater isso, de poder circular com isso, escutar, refazer, é muito importante. Então, e além do acolhimento de vocês, que a gente já vai estabelecendo uma relação que não é pequena, que já faz um bom tempo que a gente vai fazendo, né, Ana? Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, então antes da gente finalizar, eu queria só colocar algumas questões para os próximos encontros, mais por Então, questões. Anderson, vou indo. Ok, Jorge, Obrigada, obrigado. Jorge. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até Tchau. mais, tchau, tchau. Bom, pessoal, o nosso próximo encontro, então, é dia 21 de fevereiro e vai ser com o Edson Souza. O tema Psicanálise Brasileira Utopia, então um encontro também bastante potente, né, com o Edson, dia 21 de fevereiro, mesmo horário. Esse encontro ele está sendo gravado, então vai ser disponibilizado lá no canal do LabCip também. Então, assim como o encontro com o Weinman também já está disponível lá, né? A gente tem feito todo um esforço de poder organizar essas gravações e tudo mais, deixar isso compilado como uma produção também, né? Lembrando que essa é uma atividade em parceria com o Freud Museu aqui em Viena, o programa de pós-graduação em psicologia, o Laboratório de Psicanálise, Processos Criativos e Interações, o LabCip, e o coletivo Travessias de Psicanálise em Florianópolis. Então, acho que é importante a gente, como a Ana colocou lá no início, né, um trabalho de extensão e como é importante, né, nós estarmos nessa potência também de poder estender isso, né, de produzir isso junto com a universidade. Então, acho que isso também tem um lugar político muito importante dentro desse processo de formação, né? Bom, e queria lembrar também que a gente já tem um grupo de WhatsApp, onde já tem um grupo lá, já tem acho que umas 15 pessoas que se mostraram interessadas. Eu mandei o QR Code por e-mail a respeito daquele encontro aqui em Viena no dia 25 de julho, né? A ideia do grupo foi para a gente poder compartilhar preços de passagem, hospedagem, enfim, né? Nos ajudarmos ali
em relação à vinda do pessoal para cá, né? Lembrar que o museu vai estar, já está agendado, está sendo feita toda uma preparação aqui para receber as pessoas, né, o pessoal que vem para essa atividade aqui no museu. Vai ter uma atividade de uma atividade guiada no museu em português, né? Para poder, de fato, fazer todo esse caminho ali dentro do Freud Museu. A ideia é a gente fazer uma conferência na sexta-feira, no dia 25, seguido com um jantar também, e o final de semana que vem a gente fazer uma programação cultural, né? De a gente poder visitar os museus da cidade, enfim, passar por fazer alguns trilhos que o Freud fez também, e é isso eu estou organizando para a gente poder fazer juntos aqui. Tá certo? Então, quem puder, tiver afim, tem disponibilidade, tem condições financeiras de vir, vai ser muito bom, vai ser muito bacana a gente poder fechar essa atividade aqui junto com o museu, numa atividade tanto com a conferência, com essa visita, com essa incursão cultural aqui na cidade também. Tá bom, pessoal? Ana, não sei se tens algum aviso, alguma questão também? Não, só agradecer a presença, né? E sempre saímos um pouquinho diferente de cada encontro, né? Verdade. Quero agradecer a Ana pelo trabalho, pela parceria dessa atividade e o quanto, né, eu sempre falo isso, a generosidade da Ana de poder acolher e, de algum modo, assim, dar espaço para a gente produzir isso. Acho isso muito importante e gosto sempre de frisar isso, Ana. Show. Bom, que bom, é um trabalho nosso, né? Não... Com certeza. Tá bom, pessoal? Então, até dia 21 com o Edson, Psicanálise Brasileira e Utopia. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal.